Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de João e a nossa leitura bíblica de hoje é João capítulo 7. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 37 ao 39. Está escrito assim: No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Amados, essa passagem aqui relata Jesus na festa das cabanas ou festa dos tabernáculos, e no último dia da festa Jesus se levanta e declara isso: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A festa das cabanas para os judeus era algo bem importante para eles. Eles lembravam do tempo em que Deus tirou o povo de Israel do Egito e eles moravam em cabanas até chegar à Terra Prometida. O tempo do deserto foi um tempo em que eles viviam em cabanas, ou seja, moradas temporárias, até chegar à Terra Prometida. Então era um tempo de festa para lembrar que eles saíram do Egito, saíram da escravidão e por um período habitavam em tendas até chegar à terra prometida que Deus havia prometido para o povo de Israel. Então, exatamente nessa festa, Jesus chega e no último dia, eles festejavam durante 7 dias, e ali no último dia Jesus chega e declara: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito Santo, que seria derramado sobre todo aquele que cresce em Cristo Jesus. Mas eu acho tão interessante Jesus falar essas palavras exatamente na festa das cabanas. Quando eu estava aqui meditando sobre isso, lendo lá em Levítico, quando Deus estabelece a festa das cabanas anualmente, como seria feito, e aí eu estava aqui meditando, pensando, o povo relembrava que quando eles saíram do deserto, da escravidão do Egito, eles moravam em tendas, ou seja, em moradas provisórias, até que eles chegassem à terra que Deus havia prometido, para que eles pudessem construir a sua habitação. Então eles moravam em tendas, que era mais fácil para quê? Para se deslocar. Quando Deus ia direcionando Moisés, eles iam sendo o quê? Deslocados até chegar ao local da terra prometida. E a nossa vida, né, se nós pensarmos, Jesus estava ali declarando isso, a nossa vida aqui nessa terra é uma vida temporária, porque esse não é o nosso fim. Nós estamos aqui temporariamente. E aí Jesus declara que se alguém tivesse sede, teria que beber dele. E então, todo aquele que cresce nele, fluiriam rios de água viva do seu interior. Amados, quando nós cremos em Cristo Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós e ele Jesus mesmo declara, ele é como um rio de água viva fluindo em nós, a partir do nosso interior. O que é o nosso interior? É o nosso verdadeiro eu, que foi regenerado em Cristo Jesus. Afinal, nós nascemos de novo e nos tornamos uma pessoa espiritual. E no nosso espírito, o Espírito Santo de Deus vem habitar.
E desse local que o Espírito Santo flui como rios de água viva. E como nós ainda estamos numa morada temporária, como disse o apóstolo Pedro, nós somos peregrinos aqui nessa terra, o Espírito Santo precisa fluir para liberar essa água viva, para limpar todo o nosso ser e também fluir através de nós. Por que eu digo limpar todo o nosso ser? Porque ainda existe a mentalidade da natureza caída, a mentalidade da natureza corrompida, que precisa ir embora, que precisa ser renovada por meio do Espírito Santo, precisa ser renovada por meio da atuação do Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo age em nosso interior, é Ele que quer nos ensinar, que quer nos instruir, que quer nos corrigir, que quer nos ajudar nesse processo da santificação. Porque a santificação nada mais é do que sermos renovados dia após dia para pensarmos, para agirmos, para sermos moldados conforme a imagem de Cristo Jesus. E aí nós podemos ver aqui que todo aquele que crê em Cristo Jesus recebe o Espírito Santo, e o próprio Jesus nos garante que quem crer nele recebe esse Espírito, e esse Espírito vai fluir como rios de água viva do seu interior. Amados, esse é o modelo de vida do novo nascimento, esse é o modelo de vida que Jesus inaugurou para nós. É um modelo de vida completamente diferente. Tanto que aqueles homens ali começaram eles estavam bravos com as palavras que Jesus estava dizendo. Tinham alguns que queriam prendê-lo, outros acreditavam, ficavam perguntando, mas será que de fato ele é o Cristo? E outros ficavam indignados, os religiosos ficavam indignados com as palavras de Jesus, porque eles não aceitavam que eles precisavam ir até Jesus, crer em Jesus, para receber esse poder do Espírito fluindo em seu interior. E muitos, por causa de uma mentalidade religiosa, acabam não compreendendo essa vida no Espírito, essa vida que o Espírito Santo quer fluir em nós e através de nós. E, amados, essa mentalidade religiosa impede muitos e muitos cristãos de viverem esse modelo de vida, que é uma vida que o Espírito flui. Sabe, amados, nós precisamos deixar um pouquinho essa ideia da religiosidade apenas de ver o cristianismo como um cumprimento de regras. Esse não é o modelo de vida do cristianismo. Nós precisamos deixar de lado um pouquinho essa ideia de ver o cristianismo como uma fonte apenas de bênção. Eu vou orar a Deus para ser abençoado, eu vou correr para ser abençoado. Ei, nós precisamos entrar no modelo de vida que Jesus declarou aqui. Aquele que crê nele verá do seu interior fluindo rios de água viva. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Amado, se o Espírito Santo de Deus vive em nós, está em nós, e Jesus já nos garante que ele fluiria como um rio de água viva do nosso interior, nós não precisamos simplesmente obedecer regras exteriores, obedecer leis, doutrinas meramente humanas. Nós não precisamos viver o cristianismo como fosse uma barganha com Deus para sermos abençoados, para alcançarmos uma bênção. Ei, o Espírito Santo de Deus já habita em nós. Nós já somos abençoados. Nós já recebemos tudo o que nós precisamos porque o Espírito Santo foi depositado em nós. O que nós precisamos é aprender a viver a partir do fluir do Espírito Santo. Amados, a obediência que vem pela fé não é uma obediência meramente humana. É uma obediência ao Espírito, à direção do Espírito. E nós precisamos aprender a desenvolver essa vida.
Eu falo nós, amados, porque não é porque eu estou aqui ministrando a palavra, encorajando vocês através das escrituras, que eu já sei como viver assim completamente. Não, amados. Quantas vezes eu erro? Eu não ouço a direção do Espírito, eu vou pela minha forma de viver. Opa, preciso voltar atrás. Não, Senhor, eu quero entrar no seu modelo de vida, que é esse modelo de ver o Espírito fluindo do meu interior, me direcionando, me guiando, irradiando luz para as pessoas ao meu redor. Sabe, amados, vou fazer uma comparação que pode parecer meio boba, mas imagina uma criança. Não sei se você aprendeu a andar de bicicleta, mas eu aprendi a andar de bicicleta quando era criança, pequenininha. E eu lembro que primeiro ganhei a bicicletinha e tinha as duas rodinhas para ajudar, para eu não cair. E aí eu andava feliz. Ah, não, agora eu já quero tirar uma rodinha. Aí tirava uma rodinha, meus pais iam lá e tiravam uma rodinha para eu andar só com o apoio de uma delas. Às vezes, não tinha equilíbrio, caía. Às vezes, para não cair, me segurava numa muretinha que tinha ali do lado da garagem de casa. Tava ali, tentando. De repente, pai, mãe, tira outra rodinha. Quero tentar sem nenhuma rodinha. Fui, andei, caí algumas vezes, até conseguir andar em segurança. Até conseguir entender como que era o equilíbrio ali da bicicleta e conseguir andar com segurança. Amados, parece tolo esse exemplo, mas é mais ou menos assim a nossa vida no Espírito. A gente vai aprendendo pouco a pouco, dia após dia. A gente vai se relacionando com Deus, vai se relacionando com a palavra por meio da oração, através do louvor. Nós vamos tendo o nosso tempo com Deus. E o Espírito Santo vai o que? Nos ensinando a ter discernimento, a compreender essa vida no Espírito. Porque é isso que Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É uma vida que é vivida a partir do nosso interior, não é do exterior, você percebe? A vida do cristão é para ser vivida a partir do nosso interior, e aí a gente precisa aprender a ouvir o Espírito Santo, aprender a discernir a direção do Espírito Santo, e é um aprendizado diário. Às vezes a gente cai, assim como eu dei o exemplo ali da bicicleta. Não, acho que agora eu consigo, acho que agora eu aprendi. Agora eu entendi quando que é o Espírito Santo e quando não é. Aí a gente vai, não, essa decisão é do Espírito. Opa, não era do Espírito. Volta, retrocede, errei. Não tem problema. Caí, não tem problema. Vou aprender, vou de novo. Amados, essa é a nossa caminhada cristã. E a gente precisa aprender a desenvolvê-la. Esse é o verdadeiro cristianismo. Sabe, o cristianismo não é uma mera religião. Quando eu falo mera religião, não é só algo, tá bom, eu vou no culto, eu oro, acabou. Não, amados. O cristianismo é o nosso relacionamento com Deus para que a vida que Jesus Cristo inaugurou, porque Jesus Cristo inaugurou um novo modelo de vida, nós possamos viver esse novo modelo de vida, que é a partir do fluir do Espírito Santo do nosso interior. Mas se nós não aprendermos a ouvir a voz do Espírito, a discernir o Espírito Santo nos guiando, nos ensinando, nos instruindo, como que a gente vai viver de fato o cristianismo? Não tem como. Então, todo aquele que crê em Cristo precisa entender que a vida que ele inaugurou, o estilo, o modelo, o formato de vida que Jesus inaugurou para nós, só pode ser vivido a partir dessa instrução, desse fluir do Espírito Santo do nosso interior. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nosso espírito. Nós somos um espírito com o Senhor. Isso está lá em 1 Coríntios 6,17. Todo aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele. E eu quero encorajar você. Não tenha medo, sabe? Não tenha medo de errar. Eu vejo muitos irmãos que têm medo de errar, que acham que o cristianismo não, eu não posso errar.
Não funciona assim, amados. O que nós precisamos é nunca desistir. O que nós precisamos é perseverar. Mas quedas, lembra da bicicleta? Quedas nós até podemos ter. O que nós não podemos é permanecer prostrados, caídos. O Senhor mesmo nos levanta e diz: ei, não tem problema, filha. Discerniu errado aqui, mas espera aí, eu quero continuar te instruindo, eu quero continuar te ensinando, eu quero continuar te moldando. E aí nós precisamos o quê? Perseverar. E nós perseveramos em quê? No nosso relacionamento com Deus. Porque é a partir do nosso relacionamento com Deus que nós vamos aprendendo a viver por meio do seu Espírito, da instrução do Espírito Santo, do ensino do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo. Por isso que o cristianismo não é uma vida em que eu corro, em que eu busco a bênção, em que... Não, amados. Se nós entendermos o que essas palavras aqui de Jesus querem nos ensinar, é uma vida a partir do Espírito. E uma vida a partir do Espírito, eu entendo que eu já sou completamente abençoada. Porque eu já fui adotada como filho. É o que está escrito lá em Efésios. Nós já somos completamente abençoados em Cristo Jesus. E algumas pessoas dizem: mas a palavra diz que nós já recebemos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ei, amados, todas as bênçãos espirituais, elas fazem o quê? Elas se manifestam aqui na terra. Se nós já recebemos todas as bênçãos espirituais, o que é superior? É o espiritual ou é o natural? É o espiritual ou é o material? É o espiritual. É o espiritual que faz com que as coisas aconteçam no natural. Então, se nós entendermos isso, amados, a nossa vida cristã será completamente diferente. Eu não preciso ficar correndo atrás de uma bênção o tempo inteiro. Ei, Senhor, eu creio que porque eu estou em Ti, o Espírito Santo de Deus habita em mim e flui como rios de água viva, me conduzindo na Sua vontade. E aí, claro, às vezes a gente entra ali, preciso tomar uma decisão. E agora, Senhor, me ajuda a discernir. Talvez a gente erre, mas amados, até quando a gente erra, quando a gente está em Cristo, isso é incrível. Quando a gente está em Cristo, até quando a gente erra, quando se precipita, o Senhor vem e faz com que aquilo contribua para o nosso bem. É o que está escrito lá em Romanos. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem de acordo com o seu propósito. Essa é a vida espiritual que o Senhor Jesus Cristo conquistou e inaugurou para nós. E nós precisamos aprender a viver, amados. Essa vida não é aprendida indo uma vez por semana no culto lá na igreja. Me perdoem a sinceridade, mas é isso. Nós achamos que a vida com Cristo é isso. Eu vou na igreja, vou 1, 2 vezes na semana, tá ótimo. Mas essa vida é aprendida no nosso relacionamento com Deus. É maravilhoso irmos à igreja e estarmos em reunião com os nossos irmãos para cultuar o nosso Deus, o nosso Pai maravilhoso, para engrandecermos o seu nome, para aprendermos mais da sua palavra. É extraordinário isso e é maravilhoso. Mas a vida do cristão no nosso dia a dia não se resume a isso. Para nós vivermos essa vida do Espírito fluindo como rios de água viva do nosso interior, nós precisamos aprender a quê? A desenvolver esse relacionamento. Porque é quem crer em Jesus. E o crer não é uma atitude isolada. Não é um crer lá no dia que eu levantei a mão para acreditar em Jesus Cristo, para receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador. O crer é algo que não é estático, o crer é dinâmico, é dia após dia, após dia, após dia. Por isso que a palavra diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque o nosso crer em Jesus, para que os rios de água viva fluam do nosso interior, aconteçam, esse crer em Jesus é algo que nós fazemos todos os dias. Não é porque eu criei lá no dia em que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, pronto, agora tá tudo certo. Não,
Eu já citei esse versículo aqui em algum devocional dessa semana e eu vou citar de novo, que é Hebreus capítulo 10, versículo 14. Uma única obra tornou perfeitos para sempre aqueles que estão sendo santificados. Somos perfeitos porque recebemos uma natureza perfeita, que é a natureza espiritual de Deus. Mas estamos sendo santificados porque é o processo do Espírito Santo fluir do nosso interior. Então nós precisamos o que? Aprender a viver essa vida. E eu quero encorajar você a sair dessa mentalidade meramente religiosa e a entrar nesse relacionamento íntimo e profundo com Deus. O Senhor quer te ensinar, quer te guiar. Não tenha medo das quedas. As quedas existem, amados. Mas nós não precisamos ter medo das quedas. Nós precisamos confiar que até mesmo quando caímos, e quando eu falo quedas, algumas pessoas interpretam, quando a gente fala sobre quedas, apenas assim, nossa, é um pecado, alguma coisa assim muito... Não estou falando simplesmente de pecados, tá? Pode acontecer uma queda, digamos assim, um pecado, que nós temos essa mania de classificar os pecados, né? Mas pecado é errar o alvo, amados. Então nós caímos todas as vezes que nós erramos o alvo, quando tomamos uma decisão precipitada, quando fazemos uma escolha que não era para ter feito, quando falamos algo que não era para ter sido falado. Sabe, não precisa ser uma coisa assim muito cabulosa, que nós imaginamos que a queda é algo muito... Não, amados. Quando permitimos que o nosso coração se encha de orgulho, isso é uma queda. Caímos, deixamos que o orgulho dominasse o nosso coração. Quando o amor ao dinheiro domina o nosso coração, tudo isso são quedas no nosso caminho. E nós podemos enfrentar essas quedas, mas o que nós não podemos é permanecer prostrados, caídos. O que precisamos é, ei, Senhor, errei aqui, reconheço, rendo mesmo o meu coração a Ti, mas eu quero continuar. Eu não vou ceder, eu não vou parar por causa de um erro cometido. Eu creio no Senhor e acredito que o Senhor está me moldando, o Senhor está fluindo do meu interior. E aí nós vamos desenvolvendo um relacionamento muito satisfatório com Deus, porque aí Deus não é mais aquele Senhor que está lá no céu, bem distante de nós, pronto para nos punir. Não, aí nós começamos a desenvolver o relacionamento com o nosso Pai Celestial, que quando precisa nos corrigir, é claro que Ele nos corrige. Mas Ele é o nosso Pai, Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa, Ele nunca desiste de nós. Pelo contrário, Ele está sempre pronto para nos ajudar no que for. E aí nós começamos a entender que nós já fomos inseridos no reino de Deus. Então nós não precisamos ficar correndo atrás das bênçãos. Por quê? Porque nós já estamos no reino de Deus, que é um local de bênção. É um local de bênção. Se nós permanecemos no reino de Deus, nós desfrutaremos as bênçãos que Deus tem para nós. Tudo aquilo que Deus tem para nós vai acontecer, amados. Nós precisamos entender e crer nisso. Mas não, nós começamos a transformar a vida do Evangelho, a vida do Espírito, que Jesus falou aqui nessas palavras, que é o Espírito fluindo do nosso interior. Nós começamos a transformar a vida do Espírito em algo completamente natural, terreno, meramente material, achando que as bênçãos são só coisas materiais. Ei! Tudo o que nós precisamos está em Cristo Jesus e nós já fomos colocados em Cristo Jesus. O Senhor só quer o quê? Fluir do nosso interior. E aí, quando Ele flui do nosso interior, amados, não tem vida mais satisfatória do que essa. Do que viver sabendo que é o Senhor fluindo do nosso interior. Mesmo tendo aí uns erros, uns equívocos, a gente reconhece, volta. Ei, mas eu encorajo você. Entregue-se, renda-se ao Senhor no seu relacionamento íntimo, profundo, para que você viva, desfrute dessa vida tão maravilhosa que é o Espírito Santo fluindo do seu interior. Deus quer te ensinar a viver assim, quer me ensinar dia após dia a viver a vida do Espírito, a viver essa vida, compreendendo o fluir do Espírito Santo, o ensino do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, a correção do Espírito Santo, a instrução do Espírito Santo.
Que eu e você possamos viver assim em nome de Jesus, vendo o Espírito fluindo como rios de água viva do nosso interior. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós compreendamos esse novo modelo de vida que o Senhor inaugurou. E o Senhor diz que se alguém tem sede, é para ir até você, até o Senhor e beber. Senhor, mata a nossa sede. O Senhor é o único que nos satisfaz completamente. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos viver essa vida que o Senhor conquistou para nós. Essa vida do fluir do teu Espírito. Pai, que eu e os meus irmãos nos rendamos a Ti e possamos aprender a discernir a Tua voz, a discernir a Tua instrução, a Tua correção, o Teu ensino. Que nós possamos entender que isso vem do nosso interior, porque o Senhor habita aqui no nosso interior. Pai, que nós não queiramos apenas ouvir a opinião das pessoas a respeito das escolhas que nós precisamos fazer, mas que primeiramente nós aprendamos a ouvir a Tua voz, a Tua direção, porque o Senhor quer fluir como rios de água viva do nosso interior. Que nós possamos entender que o crer em Ti não é algo estático, monótono. Senhor, que nós possamos entender que o crer em Ti é algo dinâmico, é algo que acontece todos os dias, dia após dia. Por isso que a fé vem por ouvir e ouvir a Tua palavra. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos nos relacionar cada vez mais com a Tua palavra, nos relacionar com o Senhor em oração. Pai, em nome de Jesus eu oro para que os olhos do coração dos meus irmãos sejam iluminados, para que os olhos do meu coração sejam iluminados e nós, Pai, como Teus filhos, como Tua igreja, nós possamos compreender essa vida no Espírito, esse modelo de vida que o Senhor inaugurou para nós. Em nome de Jesus, que eu e os meus irmãos entendamos isso e vivamos isso no nosso dia a dia, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.